Após troca no comando geral da Polícia Federal, o órgão concluiu a investigação sobre o atentado contra Jair Bolsonaro durante a campanha eleitoral de 2018. Segundo o relatório, Adélio Bispo teria agido sozinho e seria o único responsável pelo ataque. A corporação decidiu encerrar a apuração e pedir o arquivamento do inquérito por entender que Adélio já foi julgado e condenado. Como é que você vê este caso, João Belucci? Olha, é um caso que chama muito atenção, né, Kobayashi? Tanto pela demora, quanto depois pela questão de o advogado estar envolvido com o PCC, né, o que foi noticiado. Fica muito estranho achar que o Adélio teria atuado sozinho. A gente pode especular, pode conversar, pode dialogar. Agora, a decisão final da PF causa estranheza, né? Lembremos que foi um verdadeiro milagre a sobrevivência do Jair Bolsonaro. Lembremos também que diversos grupos de esquerda até hoje falam que foi uma facada fake, né? A fakeada, quando estava bem evidente que aconteceu. É muito estranho, no mesmo dia ele tinha sido registrado lá no Congresso uma entrada dele, uma espécie de álibi. Causa muita estranheza e causa muito espanto que a investigação não avançou e a lerdeza. Por isso que a sociedade clama por mais justiça, por mais segurança, porque quando acontecem casos desse tamanho, né, que a Polícia Federal estava toda envolvida ali para investigar, e aí no final das contas a conclusão é que ele agiu sozinho, foi um lobo solitário, né, como se diz. É possível se especular, é possível questionar sem ser considerado isso um ataque à democracia ou às instituições. É estranho, viu, Kobayashi? Fala, Pacheco. Olha, o Adélio Bispo do Rosado é um maluco, ele é um maluco e tá claro que agiu sozinho. Vamos prestar atenção no seguinte dado, minha gente. A Polícia Federal vem investigando isso daí desde... A Polícia Federal é um órgão ligado ao Ministério da Justiça, um órgão que deve ser independente, mas é ligado ao Ministério da Justiça. A investigação se iniciou no governo Temer. Não pegaram quem estaria com Adélio Bispo do Rosário. A investigação continuou em 4 anos do governo da própria vítima, do Jair Bolsonaro. Não descobriram que o Adélio Bispo do Rosário tivesse ligado com alguém ou a serviço de alguém. Agora, em mais 1 ano e meio de investigação, já no Ministério da Justiça, sob o comando do ministro Flávio Dino e depois do ministro Lewandowski. Não chegaram. Então a investigação, o tempo de demora da investigação, nesse caso, é benfazejo, porque não foi uma investigação que começou hoje e acabou amanhã e concluíram que não tinha nada. Nós temos aí mais de 6 anos e meio de investigação e não se chegou a nada. Então está claríssimo, me parece claríssimo que o crime foi cometido apenas e tão somente pelo Adélio Bispo do Rosário, que é uma pessoa que tem um transtorno aí de personalidade que ficou claro, um transtorno de personalidade forte. Fala, o Ricardo Rous. Eu não vejo com tanta clareza assim não, Pacheco, porque o advogado chegou tão rápido, logo depois do acontecido em Minas Gerais. O advogado tem, pelo menos, uma suposta ligação com o PCC. Talvez isso explique que o Adélio esteja sozinho. Que é um maluco, não vejo nenhuma dúvida, no meu ponto de vista. Agora, sozinho, ninguém está explicando. Eu não vi também a explicação do registro dele, da entrada, uma pseudo-entrada dele, o que poderia ser um álibi dele, no Congresso Nacional, no mesmo dia que ele estaria cometendo esse crime contra o ex-presidente Jair Bolsonaro. Então tem muitas perguntas que não foram respondidas. Encerrar o caso dizendo, é um maluco que agiu sozinho, para mim tem uma grande conveniência aí. Entendo também o que você falou, que eu acho que faz sentido. Passou pelo governo Temer, passou pelo governo Bolsonaro. Isso demonstra uma coisa, ou realmente ele é um maluco e agiu teoricamente sozinho, ou tem coisa muito grande envolvendo isso. E aí, ô Priscila? Eu quero, assim, com todo o respeito que eu tenho ao querido Rous, né? A gente chega assim rápido, tá? O advogado chega rápido, eu acho que isso não é um indicativo de que ele não tenha agido, enfim, com um, com outro. O advogado, se tem uma ocorrência flagrancial, claro que ele estava em outro estado, com seu né? cliente, chega rápido com seu cliente. O cliente que chamou, não foi o caso. Sim, porque a gente chega, deixa eu explicar, né? A gente chega rápido no local, na delegacia, enfim. Quanto a isso, eu não acho que há um caráter vinculativo com o advogado. Outra coisa, o que se ventilou com relação ao advogado ter proximidade com o PCC é a mesma coisa, vou dar um exemplo comigo, não é? Eu defendo deputados, enfim, e
já defendi outras pessoas que eventualmente possam ser ligadas ao PCC. Não quer dizer que eu seja do PCC e não quer dizer que... Só para deixar aqui, né, registrado, porque realmente essa conexão, isso é verdade, tá? Eles tiveram uma ligação desse advogado com o PCC, mas me parece que a Polícia Federal deixou bem claro no seu relatório de que, por mais que ele advogasse, o advogado, advogasse para o PCC, não tinha uma vinculação com a conduta feita pelo Adélio, não é? Neste ponto, eu concordo com o Pacheco, não que não possa ter tido alguém em conjunto, não é? Isso a gente não pode cravar que não teve, mas se eu investiguei, estou investigando 6 anos e não encontrei nada que leve alguém que esteja em conluio, a Polícia Federal não pode imputar a qualquer modo só para poder a nossa vontade. Eu acho que ele agiu com alguém. Então a polícia, ela investiga e se tem questões probatórias, ela coloca no relatório. Porém, aqui a gente precisa também deixar registrado para a nossa audiência que, como foi, de alguma forma, trazido essa autoria imputada apenas a ele, ainda que seja possível que ele tenha agido em conluio com outra pessoa, se tiver notícia de novas provas, não há problema algum, né, Goba? Dentro aí de um prazo prescricional que se chegue a essa pessoa que eventualmente... E pode ser que ele tenha agido com alguém. Mas eu, assim, não sou mediúnica, não, eu acho... Pela conduta, né, desse Adélio, me parece, infelizmente ou felizmente, enfim, que ele tenha de fato agido sozinho, até porque ele foi acometido ou está acometido por uma doença mental, né? Me parece que ele está numa seara aí de medida de segurança, e a Polícia Federal, pela investigação que durou 6 anos, ela não conseguiu trazer link, muito embora, aí nesse ponto eu concordo com o Rose e concordo com o João, possa ter havido eventualmente a ajuda de alguém, mas ele não vai trazer que foi alguém sendo que não tem essa pessoa. E outra coisa, 6 anos, claro, a gente tem um princípio na Constituição Federal que fala duração razoável do processo, que se estende também às investigações. E como é midiático, nesse ponto eu acho que realmente se excedeu aí para não achar ninguém ou não ter encontrado esse alguém. Né? Pediu, Pacheco? Eu queria apenas também pontuar para aquele que é leigo em direito, que é o seguinte: a Polícia Federal investiga, mas a Polícia Federal não deflagra um processo criminal contra qualquer pessoa, ela não tem esse poder. A Polícia Federal faz a investigação e emite um relatório. Esse relatório vai para as mãos do Ministério Público. O Ministério Público pede ao juiz o arquivamento ou oferece denúncia que inicia uma ação penal ou pede mais diligências. E aí o juiz decide. Então, no caso, não é só um órgão ou uma instância de apuração. A Polícia Federal entendeu que o Adélio estava sozinho. Não, isso passa pela Polícia Federal, depois para o Ministério Público e depois para um juiz. Então é um entendimento conjunto, né, que leva ao arquivamento desse inquérito e à conclusão de que o Adélio estava sozinho. E só rapidamente, e nada obsta que o Ministério Público, sem que ele leve em consideração a investigação, ele possa denunciar se ele tiver provas de alguma participação. Tem um detalhe aí que eu quero saber a opinião de vocês. Quando teve um laudo de um perito, de um psiquiatra forense, que avaliou ali as condições mentais do Adélio Bispo e concluiu que ele tinha uma doença mental, que ele não estava bem para as decisões da vida, né, livremente, enfim, alguém que pudesse se discernir. Esse laudo foi colocado ali na investigação, enfim, e não foi contestado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. Significa dizer, em algum momento, o ex-presidente teve a oportunidade de falar: não, ele não agiu porque é louco. Ele agiu porque ele é muito sabido, sim, e inclusive tem participação de outras pessoas. O ex-presidente não recorreu disso. De alguma maneira, isso parece até assim uma concordância, um conformismo com uma decisão de que ele não estava gozando das suas capacidades mentais, o Ricardo Rous. Eu também acho que há uma concordância e pode ser que seja o fato, já que inclusive tem um laudo agora. O fato dele não estar 100% com as suas capacidades mentais não quer dizer que ele não possa ter sido manipulado por um grupo de pessoas para cometer uma atrocidade como essa, que é um atentado à vida de um candidato à presidência da República, de qualquer cidadão que seja, mas no caso específico do ex-presidente Jair Bolsonaro. Então, o que a gente pensa é o seguinte: se eu cometo algum problema, eu tenho um advogado, eu ligo para ele:
vai chegar rapidamente para mim. Mas aí tem um cara que que agora se descobriu, enfim, que tem um desequilíbrio mental qualquer, e ele comete uma atrocidade. E numa agilidade imensa, um advogado pensa, vê na TV, porque ninguém sabe, já que não é advogado dele, certo? Já que é um cara, aspas, maluco, então ele não tem um advogado do quilate do advogado que o atendeu para ligar e falar, olha, tô aqui numa situação difícil. Não, o advogado viu essa situação em algum momento e falou, não, eu vou defender esse cara. Aí sai correndo para o lugar do cliente. Olha só quantas informações que gostaríamos de ter mais informações. E de novo, por que teria ele, já que ele tem aí um distúrbio mental, por que teria ele então se registrado ou arquitetado um registro no Congresso Nacional no mesmo dia para servir de álibi? Tem informações que não se conectam. Ponto. Que a Polícia Federal não conseguiu chegar a nenhuma explicação, ok, entendemos, entendo toda a questão processual e legal e tá tudo certo. Agora que para mim resta a pergunta de quem mandou matar Jair Bolsonaro, para mim isso fica no ar. Sim. Agora, como é que não tem a imagem, né, lá da recepção do Congresso Nacional? Quem é que foi lá e registrou a entrada de alguém com o nome de Adélio Bispo? Isso aí faltou também, né? De alguma maneira, por que não tem essa câmera? Por que a pessoa que com o seu login registrou a entrada não foi ouvida, intimada? Enfim, eu não sei se foi intimada ou ouvida, também não sei. Mas assim, eu acho que são informações que poderiam contribuir inclusive, para a conclusão a qual chegou a Polícia Federal, o João Belucci. Não, sim, são muitas pontas soltas, né, Kobayashi? E gera pra gente essas perguntas. E a própria questão do Jair não recorrer, também o MP poderia recorrer, o Ministério Público. Então ficam todas essas questões no ar. O ponto é esse, a gente demanda transparência. Foi uma investigação bastante lenta, né? São 6 anos, é muita coisa, né? E vai ser usado para narrativa para os dois lados, né? O que não pode é se permitir que fique falando que foi uma fakeada, né? Como muitas autoridades do governo já falaram, que é evidente que ele passou pelo procedimento e ele sofre as consequências até hoje, não se encerrou ali, né? As consequências na vida e na saúde do Jair Bolsonaro perduram e perdurarão por conta dessa situação e afetou a sua vida e a sua trajetória, né? Especula-se, inclusive, que foi talvez o fator da vitória dele, inclusive, né? Porque ali ele realmente tentou se ceifar a vida dele por um milagre de Deus, ali isso não aconteceu. E ele sagrou-se vencedor da eleição, Kobayashi. Quem fala que a facada foi fake deveria responder por fake news, ô senhor, porque a polícia concluiu que existiu facada. Não, e aí? E maluco? Que é verdade. Tem laudo, machucou, e aí? Koba, eu acho que tem algumas nuances que eles não conseguiram responder. Mas, conhecendo o presidente Bolsonaro e o controle que ele tinha, ou a amizade que ele tinha junto ao chefe da Polícia Federal, se tivesse algo ali, depois de todas as narrativas, nós ficaríamos sabendo. E outra, maluco tem em qualquer lugar do mundo. John Lennon, nas suas devidas proporções, foi morto por um fã e ninguém mandou, ninguém falou vai lá e mata, sabe? O Kennedy, eu acho que também foi, né? O cara era maluco, então maluco tem em qualquer lugar. Porque, e outra, ele não ficou maluco. Você vê, quando ele foi preso, você via a cara dele, ele era maluco. Não é que ele, olha agora que depois de 4 anos ele ficou, a insanidade aumentou. Não, ele foi preso com aquela cara daquela foto, ele continuou com aquela cara de maluco até hoje. Com aquela cara de maluco até hoje. Não mudou nada. Você tá lendo muito lombroso. Tem um teórico, já superado, inclusive, que ele dizia que pela cara você sabe qual é o crime que a pessoa... Só para deixar claro, isso não se aplica mais, viu, hoje em dia. Mas a gente precisa explicar aqui, né, que o Código Penal, só para a audiência ficar bem sabendo, né, o Código Penal, ele não fala que ele é doente mental, ele sabe. Ele pode ter entendimento a respeito do valor do dinheiro e não saber se comportar de acordo com o que ele faz na conduta criminosa, só para deixar aqui registrado, viu? Ô Pacheco, agora explica um negócio, porque eu vejo com naturalidade um caso midiático, um advogado qualquer se colocar à disposição, correr pro local para falar, eu tô aqui à disposição para cuidar de você, para cuidar da sua defesa e tal. Por quê? Porque a gente tem na advocacia os impedimentos todos de publicidade, propaganda. A pessoa não consegue colocar aqui um advogado, um escritório de advocacia, uma propaganda no intervalo da Jovem Pan. Ele não consegue esse tipo de publicidade por impedimentos éticos que devem e permanecem existindo, né? A oportunidade que o advogado tem de dar publicidade à sua atuação é
atuando em casos midiáticos, muitas das vezes advogando gratuitamente, sem receber nada, mesmo advogados tarimbados, da primeira prateleira. Eu vejo com naturalidade, talvez porque eu seja advogado, ô Pacheco, mas explica para a audiência que às vezes não entende muito bem essa coisa. Como assim o Adélio Bispo teve à sua disposição os melhores advogados imediatamente, correram para lá, quem é que está pagando, quem pagou o advogado? As pessoas querem até saber o extrato bancário do advogado, ô Luiz Fernando Pacheco, meu amigo. Exatamente. O advogado ele tem um impedimento ético de fazer propaganda, mas é claro, né, quando ele se engaja num caso midiático, ele vai aparecer, o rosto dele vai aparecer na televisão, ele vai dar declarações, ele vai ter seu nome estampado no jornal, a sua atuação vai ser comentada, o advogado vai cair na boca do povo. Agora, também gostaria de destacar, isso acontece muito. O advogado se oferece num crime midiático, muitas vezes para trabalhar, inclusive de graça. Esse de graça, como, né, pelo que a gente está colocando, não é tão de graça assim. O advogado vai ter um lucro que é nessa visibilidade que ele obtém. Agora, isso também é uma infração disciplinar. O advogado não cobrar para trabalhar numa causa constitui infração disciplinar. Sim. Porque a advocacia é uma profissão. Eu não posso, como advogado, fazer uma concorrência desleal com os meus colegas, simplesmente falando, você está cobrando 1.000, eu cobro 0. Não pode. Existe, inclusive, uma tabela de honorários da OAB que fixa um patamar mínimo para ser cobrado para cada tipo de atuação do advogado. E o advogado, muitas vezes, repetindo, não segue sequer essa tabela, que é um indicativo mínimo, que é para se engajar em causas midiáticas e faturar. É um outro tipo de faturamento. Ele não está pondo dinheiro no bolso com aquela causa, mas o nome dele vai ficar conhecido e isso vai trazer ganhos financeiros para ele no futuro. E, inclusive, se oferecer também é uma infração disciplinar, né? Fala, ô Russo. É interessante você trouxe essa questão de não poder fazer publicidade, advocacia. Talvez a OAB tivesse que se modernizar nesse aspecto, na minha opinião. Nos Estados Unidos, eu vou muito para os Estados Unidos, as propagandas mais engraçadas, mais divertidas são dos advogados. Outdoors imensos, propaganda na TV. Por que no Brasil não pode? Saul Goodman, né? Não pode fazer propaganda, né? Publicidade pode, não pode falar que você é o melhor, que você resolve, não pode dar preço, mostrar... Tem um monte de umas coisas aí. É hora de dar uma modernizada aí, OAB. Passou da hora, né?